Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou diretor-geral da Certform. O presente ano formativo é uma ótima oportunidade para investir em si. Investir em si através da formação profissional de forma a obter novos conhecimentos, novas competências, a atualizar os conhecimentos que já possui, a tornar-se mais competitivo ao nível do mercado de trabalho. Hoje eu vou fazer a apresentação do Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. Vou começar por fazer a apresentação desta formação e depois, na parte final, vou fazer uma abordagem a um dos temas que é abordado neste curso, um dos muitos temas abordados neste curso. Vou falar sobre a demonstração dos resultados ajustada para a análise económica, bem como o EBITDA e o EBIT e a importância que estes dois indicadores, estes dois valores têm e o seu significado. Começando então pela apresentação do Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. Uma formação de teor eminentemente prático que envolve os dois sistemas que a Certform está a utilizar online. Este curso tem uma parte ministrada em e-learning e outra parte ministrada em live streaming. Vamos então ver como é que este curso está organizado. Ora, o Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. Esta formação ela é constituída por 48 horas. A próxima data de início é o dia 10 de outubro na vertente live streaming. E decorre aos sábados das 9 às 13 horas. É uma formação certificada, a Certform é certificada pela DGRT em 13 áreas de formação, uma das quais as ciências empresariais e a área da contabilidade e fiscalidade. Este curso integra-se nessa mesma área e, sendo constituído por 48 horas, o curso cumpre e excede as 40 horas anuais de formação contínua que são exigidas pelo Código do Trabalho, isto na perspectiva de quem fizer este curso através da sua entidade patronal. O calendário de formação podemos sempre aceder através do nosso site, uma vez que estamos permanentemente a fazer novas edições deste e dos restantes cursos. Depois do dia 10 de outubro iremos ter mais edições. Este Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada é um curso que a Certform já desenvolve há algum tempo e já teve algumas edições. Neste momento, este curso está a ser ministrado uma parte em e-learning, outra parte em live streaming. Podem sempre assistir a uma apresentação desta formação através do YouTube ou também no YouTube. Nós temos a rúbrica Trate as Finanças por Tu e a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. São vídeos onde se tratam temas de finanças e de contabilidade e que, para quem tem interesse nesta formação, com certeza que vai gostar de assistir a estes vídeos, a estas rúbricas. O Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, ele tem como objetivos obter competências técnicas
atualizadas e com uma forte vertente prática no domínio das finanças e fiscalidade da empresa. Este curso está organizado da seguinte forma. O módulo número 1 trata da contabilidade e das demonstrações financeiras. Aqui é feito neste módulo uma introdução às demonstrações financeiras contabilísticas, ao sistema de normalização contabilística e os seus níveis de aplicação, ao estudo das demonstrações financeiras e a sua interpretação, a leitura e a análise crítica das demonstrações financeiras e depois as bases para a apresentação das demonstrações financeiras, bem como conceitos fundamentais refletidos nas demonstrações financeiras. Este é o primeiro módulo, o módulo de introdução às demonstrações financeiras. Depois, o módulo número 2 é o módulo das finanças empresariais. Aqui são trabalhados temas como elementos de análise económico-financeira, elementos ao nível de análise de investimentos, desde o conceito de investimentos, às tipologias de investimentos, à fase do projeto de investimento, o estudo preliminar de um projeto, mercado, técnicas e jurídicos, a noção e o cálculo do cash flow, o princípio do valor temporal do dinheiro e a taxa de atualização e a decisão do investimento e o risco de avaliação. Depois, o estudo económico e financeiro, os critérios de rendibilidade e métodos de avaliação de projetos e os métodos ou técnicas que se utilizam para a avaliação e depois as projeções do investimento. E finalmente um estudo global, um estudo de caso. Se bem que ao longo de todo este módulo são dados vários casos práticos para que a aprendizagem possa ir acompanhando o nível teórico com o nível de exemplificação. E, por exemplo, aqui ao nível da análise económica ou financeira, tudo isto, todos estes indicadores de rendibilidade, financeiros, de funcionamento, de rácios de mercado, tudo é exemplificado através de casos práticos. Ora, esta parte das finanças empresariais é uma parte do curso que é ministrada em live streaming. Depois, eu já vou distinguir o live streaming do e-learning. O módulo 3, a gestão fiscal da empresa, é ministrado através de e-learning. A diferença entre o live streaming e o e-learning é que no live streaming a formação, claro que é online, cada um está em sua casa ou no seu escritório ou no local que melhor lhe convier, mas é dada em tempo real, ou seja, mediante um horário, existem sessões em tempo real para esta matéria. Isso é que é o live streaming. E, portanto, as sessões de live streaming começam no dia 10 de outubro, são ministradas aos sábados, das 9 às 13 e têm a ver com a vertente finanças empresariais. A componente da fiscalidade, ela é ministrada em e-learning. E-learning significa que a formação através de videoaulas, através de manuais e através de apresentações e casos práticos, ela está na nossa plataforma de e-learning, ser-lhe-ão dadas as credenciais para entrar na plataforma e esta parte vai fazê-la de acordo com a sua disponibilidade, não tendo propriamente um compromisso ou um horário. Essa é a diferença entre o live streaming e o e-learning. Na mesma, uma fortíssima componente de videoaula, mas de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu horário,
terá acesso à plataforma de e-learning e lá fará o percurso formativo. Eu já vou mostrar a plataforma de e-learning e já vou mostrar como é que este módulo está desenvolvido. Este módulo é parte da gestão fiscal da empresa. E aqui é administrada a gestão fiscal, o IRC, e vários temas do IRC que vão culminar com casos práticos. O curso é dado agora em conformidade com o Orçamento Geral do Estado para 2020. Aqui está desatualizado, é 2020. E depois a gestão fiscal do IVA, ou seja, a matéria correspondente ao IVA, e aqui um enfoque fundamental ao nível das relações comerciais das empresas com o exterior, sendo União Europeia ou sendo outros países. Então é assim que funciona o curso. A vertente de live streaming e depois a vertente de e-learning. Este curso é um curso que, como já referi, ele dá lugar à certificação através do certificado de formação emitido através da plataforma Sigo. E através da plataforma Sigo emite-se um certificado de 48 horas, que as empresas poderão aproveitar para cumprir com as 40 horas, mas que, e fazendo já uma indicação, sendo este curso um curso certificado, numa área certificada pela DGRT, e sendo emitido um certificado pela plataforma Sigo, os contabilistas certificados que eventualmente fizerem este curso, o certificado deverão enviá-lo, o certificado Sigo que nós emitimos, deverão enviá-lo para a pasta de contabilista certificado para que possam obter com este curso 48 créditos de formação. É um crédito por cada hora de formação. Então, em primeiro lugar, a modalidade live streaming. Como já referi, a parte das finanças empresariais. Ora, na modalidade live streaming, tudo funciona em tempo real. A interação entre o formador e os formandos acontece em direto e ao vivo. Para se fazer um live streaming é necessária uma ligação à internet, um computador, uma câmara web, que está normalmente já incorporada no computador, e um microfone. Tudo isto já está incorporado nos equipamentos, que é para que se possa enviar e receber som, porque no live streaming permite que a comunicação aconteça em tempo real, ou seja, enquanto o formador está em direto, os formandos podem interagir com o formador e entre si, colocando perguntas e fazendo observações. Na componente live streaming, nós utilizamos o Teams. Já agora, é esta plataforma aqui, o Microsoft Teams, e é aqui onde tudo acontece do ponto de vista de live streaming. Ou seja, vai receber, depois de se inscrever, e na véspera ou mais próximo do curso, vai receber os convites ou o convite para poder aceder à plataforma de live streaming, uma vez que nós constituímos a respectiva equipa de formação, e vai ser por aqui que vai em direto aos sábados, como referi, de manhã, das 9 às 13, a partir do dia 10 de outubro, ter as sessões em tempo real e poder comunicar com o formador, bem como com os seus colegas. Portanto, funciona através desta plataforma a versão ou a vertente, a parte de live streaming que está relacionada com
as finanças empresariais. Depois de fazer a inscrição no curso, preenchendo esta ficha e enviando a ficha de inscrição, vai receber via e-mail não só o convite para entrar na plataforma de live streaming que eu já referi, que é o Teams da Microsoft, e vai também receber as credenciais para entrar na plataforma de e-learning, onde a parte da fiscalidade é ministrada. Eu vou mostrar a parte da fiscalidade na vertente de live streaming. É uma questão de nós clicarmos aqui no site da Certform, em e-learning live streaming. Vamos aqui clicar em live streaming e esta é a plataforma de e-learning da Certform. Ser-lhe-ão enviadas as credenciais fazendo o login através do nome do utilizador ou e-mail e da password ou da palavra passe que vai receber. Fará o login e aqui temos acesso a todos os cursos que são ministrados em e-learning na modalidade de formação e-learning. Sendo que o mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, aqui está ele, eu vou clicar, e temos aqui a componente do primeiro módulo, que é a contabilidade e as demonstrações financeiras, e a componente da gestão fiscal, imposto sobre o rendimento IRC, e gestão fiscal, imposto sobre o consumo, o IVA. E, portanto, esta parte é ministrada em e-learning, o que significa que este é o percurso formativo, o caminho que vai ter que seguir para fazer o módulo, aquele módulo inicial de contabilidade e demonstrações financeiras, e depois o caminho respeitante ao módulo do IRC. Vejam que há uma forte componente de videoaulas. Videoaulas é a parte em que o formador explica detalhadamente a matéria e todos os casos práticos são também resolvidos videoaula, através de vídeo. E no final de cada módulo, um teste de escolha múltipla. E por fim, a componente do IVA com todo o caminho formativo até chegar à parte final. No final terá o seu inquérito de avaliação à formação para preencher sobre o seu grau de satisfação, sobre o seu feedback relativamente à formação. Todos estes materiais do primeiro módulo e do módulo da fiscalidade, IVA e IRC, eles constam da área de arquivos. E aqui em arquivos vai poder fazer o download para o seu computador de toda a componente de manuais, de slides, de apresentações, de casos práticos para o seu computador. Para que no futuro possa sempre aceder aos materiais, consultar os materiais depois da formação terminar. Na parte das finanças empresariais, em que é utilizado o Teams e em que a formação é em tempo real, os materiais são colocados aqui na área da formação pelo formador para que também possa fazer o download das apresentações, bem como dos slides e dos manuais também para o seu computador, para que todos os materiais fiquem consigo.
Este é o funcionamento do mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. Portanto, ele tem uma componente de live streaming, o módulo de Finanças Empresariais, o módulo de Contabilidade e Demonstrações Financeiras, IVA e IRC, ou a gestão fiscal da empresa, através da plataforma e-learning. Obviamente que na modalidade e-learning não tem um horário rígido para fazer o curso, vai poder fazer de acordo com a sua disponibilidade, tem é que fazer todo este percurso até chegar à parte final para que esta vertente da fiscalidade esteja concluída. Ora, a Certform, ao longo de todos estes anos, ao serviço da formação profissional, eh, nós já temos mais de 20 anos ao serviço da formação. Certform iniciou a sua atividade no ano de 1999. E nós, na Certform, trabalhamos para, através da formação, podermos contribuir para o sucesso profissional e pessoal dos nossos formandos. Temos um leque já bastante abrangente de cursos que estamos a ministrar via online. A formação em e-learning, que eu acabei agora de explicar, que é feita na plataforma, mas com uma forte componente de videoaulas. Nós entendemos que o e-learning não é propriamente dar aos formandos numa plataforma materiais para eles lerem e fazerem testes. Nós temos uma fortíssima componente de videoaula. Todas as matérias são explicadas em vídeo, todos os casos práticos são explicados detalhadamente em vídeo, para além de darmos aos formandos, como recursos didáticos, os manuais e as apresentações, bem como os próprios casos práticos. E depois temos a vertente de live streaming. E a vertente live streaming também já compreendemos que é uma vertente em direto, em tempo real, através da plataforma Teams da Microsoft, onde também tem acesso aos materiais que são colocados sessão a sessão pelo formador. Os nossos cursos são cursos práticos, orientados para as necessidades do mercado de trabalho, porque nós, através destas formações, destes cursos, nós pretendemos formar pessoas mais seguras de si, mais confiantes nas suas competências e nos seus saberes, e assim poderem conquistar uma nova oportunidade profissional, um novo emprego, um primeiro emprego, mais estabilidade profissional, porque nós, através dos cursos da Certform, nós queremos fortalecer o seu currículo. A nossa missão é proporcionar cursos práticos orientados para as necessidades do mercado de trabalho, capazes de contribuir para o sucesso profissional e, claro, pessoal dos nossos formandos. E ao longo de todos estes anos, mais de 20 anos, nós já tivemos várias centenas de formandos, antigos formandos, que fizeram os nossos cursos. E nós gostaríamos muito de agradecer aos antigos formandos que nos permitiram, na nossa página da internet, na área de testemunhos, colocar o testemunho, o feedback que os mesmos expressam relativamente ao curso ou aos cursos que tiveram na Certform. E este é, sem dúvida, o nosso maior património. A satisfação expressa dos nossos formandos. Nós trabalhamos para que o nível de satisfação dos nossos formandos
seja muito elevado. E, fundamentalmente, nestes testemunhos, agrada-nos o impacto positivo que a formação da Certform teve na vertente profissional dos nossos formandos. Por isso é que a nossa formação tem este cariz prático, para que a mesma tenha impacto do ponto de vista profissional, dando aos formandos ferramentas para que os mesmos possam aplicar no contexto laboral. São várias centenas de testemunhos. Esta é uma área do nosso site que é sempre um gosto atualizá-la, porque sempre que termina uma ação de formação, nós temos novos testemunhos autorizados a colocar aqui na nossa página, algo que nos dá muita satisfação. Particularmente o impacto, como eu já referi, o impacto positivo no contexto profissional dos nossos formandos. Bom, posto isto, vamos então, e para concluir, fazer uma breve apresentação, e como eu referi no início, sobre o que é uma demonstração dos resultados para análise económica da empresa. Este é um dos manuais que faz parte do curso e eu vou aqui fazer uma breve referência a uma das matérias analisadas no curso. Nós estamos habituados a falar sobre a demonstração dos resultados por naturezas, aquela que é obrigatória em conformidade com o sistema de normalização contabilística, o seu modelo aprovado em Diário da República, faz parte da própria IES, que é a Informação Empresarial Simplificada, que as empresas entregam à autoridade tributária. E aqui temos o modelo oficial da demonstração dos resultados, bem como o modelo oficial do balanço. Estes modelos são chamados modelos contabilísticos. Este é o balanço contabilístico, ou o chamado balanço patrimonial. E, segundo a autoridade tributária, este balanço ele aplica-se às empresas objeto ou que estão a realizar a contabilidade conforme as normas internacionais de contabilidade, N, ou conforme o Sistema de Normalização Contabilística, S, o regime geral, ou o Sistema de Normalização Contabilística para as pequenas entidades, P, ou o Sistema de Normalização Contabilística que se aplica às microentidades. Quando no balanço ou na demonstração dos resultados, um item, como por exemplo as vendas, apresenta a letra N, S, P e M, significa que esse item tem que ser apresentado por qualquer empresa, obedeça ela às normas internacionais, obedeça ela ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, S, que são as médias e grandes empresas, obedeça à norma contabilística e relato financeiro para pequenas entidades, P, obedeça à norma contabilística para microentidades, M. Se um item, por exemplo, tiver apenas a letra N e a letra S, significa que apenas as empresas sujeitas às normas internacionais de contabilidade e as do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística vão divulgar autonomamente, no próprio campo, este item. Por exemplo, um item que tenha apenas a letra M.
como por exemplo o item imparidade, e aqui é o total das imparidades. Uh, as microentidades, a nível de imparidades, tudo o que seja imparidades, independentemente do tipo de imparidades, elas vão colocar aqui neste campo número 9, nesta linha número 9 da demonstração dos resultados. Já as outras entidades terão que desdobrar a tipologia de imparidade, se é de inventários, se é de dívidas a receber, porque as restantes entidades têm que o fazer de forma mais detalhada. Na primeira parte do curso, nós fazemos uma abordagem das demonstrações financeiras na ótica contabilística. Ou seja, estas demonstrações financeiras. O balanço, a demonstração dos resultados e depois a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das alterações do capital próprio e uma referência também ao anexo e que tem a ver com as notas às demonstrações financeiras. Balanço, demonstração dos resultados, demonstração de fluxos de caixa, alterações de capital próprio, anexo, são as demonstrações financeiras que estão previstas no regime geral do Sistema de Normalização Contabilística e que são abordadas naquela primeira parte do curso. No entanto, quando se parte para a análise económica, e a análise económica tem a ver com a demonstração dos resultados, e para a análise financeira, e a análise financeira está relacionada com o balanço, o estudo do equilíbrio financeiro de médio e longo prazo. Quando se parte para a análise económica e para a análise financeira, é sempre muito importante elaborar um balanço funcional, que é o balanço que vai ao encontro das necessidades do analista financeiro, e uma demonstração dos resultados também ajustada e que não vai cumprir exatamente esta forma. E nesta breve apresentação eu vou falar sobre a demonstração dos resultados ajustada. Ou seja, através da demonstração dos resultados contabilística, aquela que eu agora acabei de mostrar, e que faz parte do normativo contabilístico, nós elaboramos uma demonstração dos resultados ajustada. E a demonstração dos resultados ajustada é uma demonstração dos resultados que vai ser mais facilmente interpretada numa perspectiva de análise de rendibilidade. E com base na demonstração dos resultados ajustada para efeitos de análise, é possível obter uma tipologia de resultados onde sejam separadas diferentes funções da empresa. Claro que o resultado de uma empresa é sempre a diferença entre os rendimentos e os gastos relacionados num determinado período de tempo. Eu tenho aqui um modelo simples de uma demonstração dos resultados ajustada, que utilizo no curso, não esquecendo que o ponto de partida do curso é ou são as demonstrações financeiras do sistema de normalização contabilística. Este é o ponto de partida do curso, é por aqui que começamos a estudar as demonstrações financeiras oficiais, mas depois, quando partimos para a vertente das finanças empresariais e particularmente para a análise económica e financeira da empresa, nós vamos pegar naquelas demonstrações contabilísticas e vamos estruturá-las, ajustá-las a um balanço funcional e a uma demonstração dos resultados ajustada. E a demonstração dos resultados ajustada vai ter assim este formato. Nós começamos com as vendas de mercadorias da empresa. Portanto, temos aqui os rendimentos e os gastos. A demonstração dos resultados é sempre o elenco dos rendimentos e dos gastos. Tudo o que se contabiliza na classe 7, tudo o que se contabiliza na classe 6 ao longo do ano. E começamos com as vendas de mercadorias, as prestações de serviços
As duas em conjunto formam o volume de negócios. O volume de negócios é a soma das vendas com a prestação de serviços. Claro que quando uma empresa apenas vende mercadorias, o seu volume de negócio é formado por venda de mercadorias. Quando uma empresa apenas presta serviços, o seu volume de negócio é formado pela prestação de serviços. Quando a empresa faz as duas coisas, somam-se as duas e temos o volume de negócios. Subtraímos o custo da mercadoria vendida e da matéria consumida. Para as empresas que vendem mercadorias, há sempre o apuramento do custo da mercadoria vendida e das matérias consumidas, e a diferença é a margem bruta das vendas. A margem bruta das vendas, a diferença entre o volume de negócios e o custo da mercadoria. E depois seguem-se valores muito relevantes ao nível de gastos operacionais. Os fornecimentos e serviços externos, os gastos com o pessoal, os outros gastos e perdas operacionais mais, vejam, tudo o que é gastos é com sinal negativo, não é? E tudo o que é rendimento é com sinal positivo. E depois temos os outros rendimentos e ganhos operacionais. E esta é a vertente operacional, é o core business da empresa. E daqui formamos desta diferença de valores positivos ao nível de rendimentos, subtraindo os valores negativos ao nível de gastos, formamos o EBITDA. E o EBITDA é a terminologia para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations, ou seja, é o lucro da empresa antes de deduzir as depreciações e amortizações, antes de deduzir os gastos de financiamento e somar os rendimentos de financiamento, o resultado financeiro, e antes da dedução do imposto sobre o rendimento do período. Este é o EBITDA. Quando ao EBITDA nós subtraímos as depreciações, e as depreciações é para ativos fixos tangíveis, e as amortizações respeitantes aos ativos intangíveis. Quando nós subtraímos as depreciações e amortizações, vamos obter o EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, o lucro antes dos juros, antes do imposto. E no fundo, o EBIT é o chamado resultado operacional da empresa. Tudo isto é a atividade operacional da empresa. Este é o resultado operacional da empresa. Depois, a partir daqui, forma-se o resultado financeiro. Por um lado, temos os gastos financeiros, por outro lado, temos os rendimentos de financiamento. É muito comum, obviamente, que os gastos de financiamento sejam superiores aos rendimentos de financiamento. É perfeitamente normal uma empresa ter um resultado financeiro negativo e esse resultado financeiro negativo vai ali diminuir o EBIT. Logo, o resultado antes de impostos vai ser a diferença entre o resultado operacional menos os gastos de financiamento, mais os rendimentos de financiamento. E assim, e aqui está muita parte dos juros, não é? Os gastos de financiamento, a área de juros. Juros na perspectiva de gasto, juros na perspectiva de rendimento. É perfeitamente comum as empresas terem gastos de financiamento superiores aos rendimentos de financiamento. Da diferença entre o resultado antes de impostos e o imposto que é calculado, nós temos o resultado líquido do período. E esta demonstração dos resultados é chamada demonstração dos resultados ajustada, para servir o interesse da análise económica. A partir daqui, nós vamos calcular várias rendibilidades, sendo que irá também haver rendibilidades que vão juntar rúbricas da demonstração dos resultados e rúbricas do balanço. Por exemplo, quando se calcula a rendibilidade dos capitais próprios, nós temos que aplicar
o resultado líquido da demonstração dos resultados e o capital próprio do balanço. Então, fazendo e para concluir uma análise rápida do que é o EBITDA. O EBITDA aqui é esta primeira componente que se obtém da demonstração dos resultados ajustada. O EBITDA é o resultado antes da dedução das depreciações e dos gastos de financiamento, mais os rendimentos de financiamento. Então vejam o seguinte. Ao valor da margem bruta das vendas, retiram-se os outros gastos e rendimentos operacionais para obter o resultado antes de juros, de depreciações, amortizações e impostos. Este resultado deriva de todos os rendimentos e gastos relacionados com o core business da empresa, ou seja, a atividade ou atividades principais. E pressupõe que esta não utiliza capitais alheios, ou seja, não tem empréstimos financeiros, porque é antes da dedução dos gastos de financiamento. Também vulgarmente conhecidos como dívida. Mede o excedente económico gerado pelo negócio e não são consideradas as depreciações relativas ao ativo fixo tangível, nem as amortizações dos ativos intangíveis. E o seu mérito traduz-se em ser uma aproximação aos fluxos de tesouraria líquidos de exploração gerados no período contabilístico em estudo. O EBITDA é utilizado para realizar comparações entre empresas e para estimar o valor das suas ações, ou mesmo o próprio valor da empresa. O EBITDA é uma forma alternativa de analisar empresas que tenham grandes investimentos e que estejam a operar com prejuízos, ou seja, pode ser considerado um indicador de longo prazo. Por exemplo, um EBITDA de zero, se nós estivermos a elaborar a nossa demonstração dos resultados ajustada e chegarmos aqui a um EBITDA igual a zero, o que é que isto significa? Significa que o valor obtido nas vendas serviu apenas e só para pagar os gastos variáveis de produção e os gastos fixos, como sejam os gastos com pessoal e os fornecimentos e serviços externos. Ou seja, se eu obtenho aqui um EBITDA zero, não é? Estas vendas apenas serviram para financiar todo o conjunto dos gastos operacionais. Porque se eu encontro um EBITDA zero, significa que a vertente destes rendimentos operacionais é igual aos gastos operacionais. E, portanto, é claro que fundamental que quanto maior o EBITDA, tanto melhor. Pois é suposto o mesmo servir para pagar muito mais do que a simples produção da empresa, para uma saudável sustentabilidade da empresa. E o que é o EBIT? O EBIT será quando nós, ao EBITDA, vamos afetar as depreciações dos ativos fixos tangíveis e as amortizações dos ativos intangíveis. Subtraindo ao EBITDA, nós temos o EBIT. E, portanto, o EBIT ele tem o seguinte significado. Ao retirar ao EBITDA as depreciações e amortizações, estamos a onerar os gastos de exploração com o valor estimado da contrapartida dos equipamentos que contribuíram para a produção ou estiveram à disposição da mesma, porque depreciações está relacionado com o desgaste funcional dos ativos fixos tangíveis. O EBIT mede o resultado gerado pelas operações da exploração da empresa. O EBIT é o resultado operacional por excelência, uma vez que resulta de retirar ao EBITDA o valor das depreciações versus amortizações. Deste modo, o EBIT constitui
o que sobra depois de considerarmos todos os custos de produção do que vendemos e também a parte que utilizamos de investimento em capital fixo, ou seja, a depreciação dos ativos fixos tangíveis e a amortização dos ativos intangíveis. Uma vez que as depreciações versus amortizações não são gastos desembolsáveis. Ou seja, a contrapartida não é disponibilidades, meios líquidos, meios financeiros líquidos. É a totalidade do resultado anterior e não este EBITDA que se irá refletir nos meios monetários. Todavia, como queremos garantir os meios futuros para o reinvestimento no ativo imobilizado e exploração, é então o EBIT o resultado com que nos devemos preocupar para averiguar do estado de saúde da atividade principal da empresa. É o EBIT que constitui a fonte de riqueza de uma empresa, pois é o único com caráter recorrente que depende da estratégia, concretização e execução desta, utilizando recursos físicos e humanos da própria empresa. Se este resultado não for satisfatório, a empresa pouco pode fazer para ser salva por boas condições de financiamento por parte das instituições de crédito e boas condições fiscais por parte do Estado. E, claro, bastante paciência ou bastante resiliência por parte dos acionistas. Nenhum acionista ficaria satisfeito se na sua empresa, na empresa em que investiu, obtivesse a mesma um EBIT negativo. O objetivo à partida tem de estar definido de forma a conseguir um EBIT capaz de pagar corretamente a estrutura de financiamento, os impostos ao Estado e a rendibilidade exigida pelos acionistas, ou seja, o autofinanciamento. O que eu quero com isto dizer é que quando obtemos aqui um determinado EBIT, nós vamos obter um valor, mas o valor tem que ser suficiente para suportar os gastos de financiamento e para suportar o imposto. Para que continuemos, ao suportar os gastos de financiamento, a ter um resultado antes de impostos positivo. E ao suportar o imposto, ao continuar com resultado líquido positivo. É isso que se pretende aqui dizer com esta questão. Por exemplo, eu posso mostrar aqui num dos casos práticos aqui da formação uma empresa com a sua demonstração dos resultados ajustada, em que o EBITDA é de 20 mil, tem as suas depreciações de 10 mil, forma-se um EBIT que continua positivo, os gastos financeiros de menos 7.200, forma-se 2.800 de resultado antes de impostos e depois o imposto retira 700 ao resultado antes de impostos e forma-se um resultado líquido ainda positivo. Era isto que eu queria dizer, ou seja, que a vertente dos gastos financeiros e a vertente do imposto não pode consumir o EBIT, de forma a que o resultado negativo e o próprio resultado antes de impostos se tornem negativo. Tem que aguentar o EBIT, o resultado operacional, ele vai ter que aguentar a componente de gastos financeiros e a componente de imposto para, no fim, termos um valor positivo. E quanto maior, melhor. Porque a partir daqui, nós calculamos, por exemplo, dois indicadores extremamente importantes, indicadores de retorno. Por exemplo, o indicador Return on Assets, que é dado pela divisão, pelo quociente entre o EBIT e o ativo. E que no caso desta empresa
nós temos um EBIT de 10.000 e um ativo que é dado nos dados de 200.000, 5%. E depois, o Return on Equity, que no fundo é a rendibilidade do capital próprio. E como eu estava a dizer há bocado, joga com o balanço e joga com a demonstração dos resultados. Na demonstração dos resultados, nós vamos buscar o resultado líquido do período. E no balanço vamos encontrar o capital próprio. Portanto, estes dois indicadores de rendibilidade são indicadores que mexem com as duas demonstrações financeiras. Temos que ir ao encontro de rúbricas das duas demonstrações financeiras. E dividindo o resultado líquido do período pelo capital próprio, no caso desta empresa, o resultado líquido do período 2100, o capital próprio é dado, era de 80.000, temos 2,63. O que é que isto significa? O que é que significa obter um EBIT a dividir pelo ativo de 5% e um resultado líquido do período a dividir pelo capital próprio de 2,63? Isto são retornos, mas são muito baixinhos. Porque esta empresa tem um resultado líquido baixo face ao seu EBITDA e face ao seu EBIT. Os gastos financeiros consumiram muito. E a empresa apresenta retornos muito baixos. Claro, embora positivos. Por exemplo, a rendibilidade operacional do ativo, que é o Return on Assets, em relação à rendibilidade operacional do ativo, isto significa o seguinte. Quando nós obtemos 5%, isto significa que por cada euro investido em aplicações são ativos, ativo, por cada euro investido no ativo, consegue gerar, ao nível de resultados operacionais, apenas 5 cêntimos. 1 euro investido no ativo gera 5 cêntimos a mais em resultado operacional. E relativamente à rendibilidade do capital próprio, em que nós obtemos aqui 2,63, em relação à rendibilidade do capital próprio, o retorno máximo potencial do capital próprio é de 2,63. O que é que isto significa? Mesmo que todo o resultado seja distribuído na forma de dividendos aos acionistas, os mesmos eles não chegam a obter 3 cêntimos por cada euro que possuem investido na empresa. Ou seja, por cada euro que um acionista, se for uma sociedade anónima, ou um sócio, se for outro tipo de sociedade por cotas, por cada euro que investe no capital da empresa, obtém apenas uma rendibilidade, um retorno de 2 cêntimos. E, portanto, nem chega a 3 cêntimos. 2 cêntimos e 63. Não chegam a obter 3 cêntimos por cada euro que possuem investido na empresa. E trata-se de um nível de rendibilidade muito baixo para os acionistas, que será impossível de compensar o risco assumido neste investimento. Ou seja, vejam as conclusões que retiramos a partir do EBIT e depois também a partir do quociente entre o resultado líquido e o capital próprio. Estamos a falar do Return on Assets, ou da chamada rendibilidade operacional do ativo, e que tem a ver com o retorno do investimento em ativo, e que aqui não é mais do que 5 cêntimos. E depois o Return on Equity, a rendibilidade dos capitais próprios e que é o retorno que os acionistas retiram do seu investimento em capital e que aqui não chega a 3 cêntimos por cada euro investido. São rendibilidades positivas, mas são muito baixinhas. E, portanto, estes valores, quanto mais altos, tanto melhor
para a satisfação, aqui particularmente, de quem investe na empresa no que diz respeito à rendibilidade dos capitais próprios. Ficou então assim feita uma breve análise daquilo que é a demonstração dos resultados ajustada. A demonstração dos resultados ajustada, ela deriva, provém, a sua origem está na demonstração dos resultados da contabilidade financeira. Esta é a origem, é por aqui que nós começamos o curso, a estudar as demonstrações financeiras do sistema de normalização contabilística, mas depois, para efeitos de finanças empresariais e no contexto da análise financeira e da análise económica, através de ajustamentos, nós vamos construir o balanço funcional, que servirá à análise financeira, a demonstração dos resultados, que servirá à análise económica e, no caso concreto, a demonstração dos resultados ajustada, com esta configuração, onde os resultados são visíveis assim, desta forma rápida e que muito interessa ao analista. Esta é formação em finanças empresariais e fiscalidade aplicada, é uma formação eminentemente prática, orientada para as necessidades do mercado de trabalho. Portanto, é um curso que vai dar ferramentas nas vertentes fiscais, do IRC, do IVA, e na vertente contabilística, das demonstrações financeiras e depois ao nível das finanças empresariais, como vimos, das análises económica, financeira e também ao nível da questão do investimento, dos investimentos financeiros e dos investimentos reais e as técnicas de avaliação dos mesmos. Espero que tenha servido para proveito esta apresentação, para vosso proveito, particularmente esta última parte. Fico muito agradecido por terem visualizado este vídeo e, fundamentalmente, esta mensagem de uma aposta na formação profissional, de um investimento em nós próprios para obtermos novas competências, para obtermos atualização. Todas estas matérias estão permanentemente a ser atualizadas e, portanto, para nos tornarmos mais competitivos ao nível do mercado de trabalho, é fundamental apostarmos na nossa formação profissional, em investirmos em nós próprios. Muito obrigado por terem visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade.